Boa noite. Quem deixou para comprar os tradicionais ovos de chocolate da Páscoa de última hora ainda tem opção. A repórter Jéssica Santos foi até uma loja para conferir o movimento. Uma das opções é a loja do Mensageiros da Luz aqui no Gonzaga. E para falar mais sobre essa movimentação, eu converso agora com a Wanda Nogueira, que é vice-presidente da instituição. Wanda, ainda dá tempo de encontrar vários tipos de ovos? Com certeza, dá tempo de encontrar várias marcas de todos os tamanhos, de R$ 3,50 a R$ 300 o de 5 quilos. Temos colomba, tem coelhinho, tudo que a pessoa quiser para Páscoa nós temos. Pode vir que dá tempo. E a loja fica aberta até sábado? A loja fica aberta até sábado, das 10 da manhã às 10 da noite. E toda a renda será revertida para a instituição? Toda a renda é revertida para o Lar Espírita Mensageiros da Luz, que abriga crianças com paralisia cerebral. A renda é para ajudar na manutenção, porque nós temos um custo mês de 180 mil, então a gente precisa de muita ajuda. Obrigada pelas informações, Wanda. Lembrando que a loja fica aqui na Avenida Ana Costa, número 464. Jéssica Santos para o Caderno Regional. E quem resolveu ficar nas cidades da região durante o feriado vai conseguir até pegar uma praia. De acordo com o Instituto Climatempo, as temperaturas sobem amanhã em Santos e devem chegar à máxima de 27 graus, sem chance de chuva. No domingo, o tempo fica ainda mais abafado, com previsão de 29 graus. Mas a chegada de uma nova frente fria vai provocar pancadas de chuva ao longo de todo o dia. E nada melhor do que saborear um belo bacalhau na Páscoa. Na matéria a seguir, o chefe de cozinha Eduardo Lascani ensina uma receita fácil e gostosa para se fazer. O bacalhau é feito de um método de cozinha moderna, então a gente faz ele num método chamado sous vide, que é um método de cocção a vácuo. A gente adaptou a nossa receita para que vocês possam reproduzir em casa. Então vamos para os ingredientes. A gente tem aqui salsinha picada, azeitonas pretas, linguiça portuguesa cortada em cubinhos, cebola cortada em fatias finas, batata, alho e folha de louro e a posta de bacalhau que vocês já podem comprar congelada, dessalgada para facilitar a receita. Agora vamos lá, o passo a passo da receita. Primeira etapa, a gente vai encher uma panela com água e vai fazer uma fervura leve no bacalhau. Para isso, a gente vai lá para a cozinha. Vamos continuar nossa receita agora. Nós vamos pôr o bacalhau para ferver e iniciar o preparo da cebola caramelizada. Então, em água com fervura bem baixa, a gente vai colocar nossa posta de bacalhau para cozinhar com 3 dentes de alho e uma folha de louro. Aí se faz uma posta de bacalhau para cada pessoa que for comer em casa. Que no caso a gente está produzindo uma só para vocês aprenderem a receita. A gente tem aqui a nossa cebola cortada finamente. A gente também coloca uma folha de louro, um fiozinho de azeite e vai deixar ela caramelizar, tá? Fogo médio e vai mexendo constantemente. Agora a nossa cebola aqui já está na metade do processo. Ó, já deu para ver que ela pegou bastante cor, mas ela ainda vai pegar um pouquinho mais e diminuir um pouquinho de tamanho. Mais uns minutinhos e está pronto. Agora vamos escorrer o nosso bacalhau, ó. Ele já abriu um pouquinho, já significa que está no ponto. Nossa cebola já está quase pronta. Vamos cozinhando as batatas para agilizar aqui o nosso prato. Então, a gente utiliza uma batata para cada posta de bacalhau. Então, vamos já aproveitar. E iniciar a nossa linguiça portuguesa. Então, mesmo processo, colocar ela no fogo. Ela nem precisa, se a panela for boa ou bem antiaderente, não precisa nem colocar muito azeite, porque ela solta bastante gordura, tá? Então, ó, já ficou bem douradinha, crocante, ela murcha bastante, tá? E solta um pouquinho do óleo. Qualquer coisa é só tirar o excesso. Então aqui já está pronto, vou reservar para a gente utilizar daqui a pouquinho para finalizar o prato. Enquanto isso, eu vou tirar as nossas batatas que já estão pré-cozidas aqui. Pronto. Agora a gente vai colocar nossa azeitona ao forno, bem baixinho, para a gente poder desidratar, tá bom?
Então a gente vai colocar ela a 120 graus durante aproximadamente uma meia hora, 40 minutos. Provavelmente é o tempo que ela vai levar para desidratar. Agora nós vamos montar aqui já na assadeira para levar ao forno o nosso bacalhau com a batata. A gente coloca a batata na assadeira como se fosse fazer uma batata ao murro. Deixa ela bem o mais próximo possível depois aqui do formato do bacalhau, porque o bacalhau vai aqui em cima depois. Então batata, uma pitadinha de sal e um fio de azeite na batata. Vamos colocar o nosso bacalhau logo aqui ao lado. E vamos cobrir o nosso bacalhau com a cebola caramelizada. Agora a gente coloca ao forno, 180 graus, por 10 minutos. Aquele caldinho de cozinhar o bacalhau tá aqui, eles liberam um pouquinho de líquido mesmo aqui, o azeite. A gente adiciona um pouquinho mais e vai emulsionar isso tudo, tá? Como se fosse fazer uma maionese. Vamos tirar o nosso bacalhau do forno agora e vamos lá para montar o nosso prato para servir. Como ficar tudo bem douradinho e bonito. Todas as etapas já se passaram, vamos agora só empratar o nosso bacalhau. Então a gente escolhe uma louça bem bacana, adequada, de preferência um prato fundo, porque a gente tem um pouquinho de caldo. Então a gente vai pôr a nossa batata aqui no fundo do prato. Na sequência a gente vem com a posta de bacalhau por cima. Isso vai dar bastante altura para o prato, fica um prato bem bonito. Vamos agora para aquelas etapas que a gente teve lá no comecinho. A nossa linguiça portuguesa picada em cubinhos, ó, de um lado aqui do bacalhau. Do outro a gente vai colocar as azeitonas desidratadas. O nosso caldo. E um toque final, no caso aqui é salsinha, mas para deixar mais português pode ser coentro também. Aqui o nosso bacalhau aqui do Elo Gastronomia. O prato está pronto, agora é só abrir um bom vinho verde português para brindar com a família e uma ótima Páscoa. No Santa Portal você também encontra a receita completa do bacalhau. No próximo domingo, os católicos celebram a Páscoa, data mais importante do calendário cristão. Para os judeus, a celebração se dá normalmente na mesma semana. Para falar mais sobre a data, nós recebemos o padre Ricardo Barros, pároco da Igreja São Paulo Apóstolo, e o senhor Ricardo Schickman, presidente do Centro Cultural Israelita. Boa noite aos dois Ricardos, não é? Coincidentemente, temos dois Ricardos aqui hoje, e a minha pergunta vai justamente para os dois. Essa minha primeira pergunta, que é: a Páscoa tem sentidos diferentes, né, nas religiões. Qual é o sentido da Páscoa para cada um de vocês? Começando primeiro com o padre Ricardo Barros. Por favor, padre. Boa noite, Irineu. Boa noite, senhor Ricardo Schmittmann. Boa noite aqueles que nos assistem pela TV Santa Cecília nesta sexta-feira. É preciso entender que a Páscoa cristã ela tem alguma ligação muito forte com a Páscoa judaica. Depois, com aquilo que o senhor Ricardo falar, vai nos ajudar muitíssimo. Mas a Páscoa cristã tem o sentido de que nós celebramos a ressurreição de Jesus. E na ressurreição de Jesus, que nós celebramos anualmente, nós aguardamos a nossa ressurreição.
A Páscoa judaica, né, senhor Ricardo, o senhor estava me falando, começou na segunda-feira, no começo da semana. Perfeitamente. Qual é o significado da Páscoa para os judeus? Bem, o conteúdo é completamente diferente. Sim. A Páscoa judaica está celebrando a saída dos judeus do Egito para a sua liberdade. Basicamente é isso. Quer dizer, nós celebramos o milagre de que existiu Moisés e nos tirou da escravidão no Egito. Antes éramos escravos, hoje somos homens livres. Esse é o significado básico da coisa, a questão da liberdade. Existe toda uma história que é mais ou menos conhecida e é bastante, vamos dizer assim, dramática. O mar que se abre, os judeus que saem, etc. e tal. Mas o importante é essa celebração da liberdade do povo. Não é uma coincidência essa proximidade de datas, eu imagino, dessa comemoração, ou é uma coincidência nesse caso? O fato de a comemoração da Páscoa ser tão próxima, mesmo com essa diferença que existe no significado da Páscoa para uma religião e para outra religião? Não é uma coincidência, porque a gente precisaria entender assim que, por exemplo, quando a gente fala de Bíblia, Sagrada Escritura, para nós cristãos, compreende tanto os livros do Novo Testamento, que falam de Jesus e depois a ação da igreja, que dá continuidade à ação de Cristo, como também os livros do Antigo Testamento, que vêm de uma tradição judaica, se me permite usar esse termo, não quero, que vem de uma tradição judaica. E essa liberdade que os judeus celebram, né, irmãos nossos enquanto filhos de um mesmo Deus, que celebra essa liberdade, nós a celebramos, sobretudo, espiritualmente falando, ou seja, é uma liberdade desse mundo. A morte é uma passagem, por isso Páscoa, uma passagem para a vida eterna, enquanto que neste mundo nós estamos como que presos às nossas limitações, ao pecado, o pecado original e assim por diante, né? Então não há uma coincidência à medida que Jesus, para nós, ele dá um novo significado a toda a história, ele que era de cultura judaica, dá um novo significado a toda a história judaica, tudo aquilo que nós vemos no Antigo Testamento. Então os primeiros cristãos, eles celebravam muitas festas que passaram a ser cristãs, mas muito coincidentes com as festas judaicas. Claro. No decorrer da história, logo nos primeiros séculos da vida cristã, foi necessário haver uma diferenciação para que se pudesse dizer, bem, isso aqui é judaico e isso aqui é cristão, embora houvesse uma mesma origem lá atrás, né? Então o imperador Constantino, num determinado concílio, ele determina que a festa da Páscoa cristã vai ser celebrada próxima à judaica, mas num dia diferente. Quer dizer, houve uma determinação nesse sentido para que isso acontecesse. Sim. O que ocorre efetivamente na comemoração da Páscoa judaica, senhor Ricardo? Que é uma comemoração mais longa, inclusive, com uma maior duração. Demora uma semana. Na primeira noite, que foi a noite de segunda-feira, nós nos reunimos, cada um de nós com nossas famílias, e celebramos o Seder. O Seder é a celebração, é o rito da celebração do início do Pesach, que seria a Páscoa, certo? Este é o primeiro. O segundo Seder, normalmente é um Seder que se faz com a família mais ampliada, os amigos. E o terceiro Seder se faz de forma comunitária. Nós teremos na próxima segunda-feira, no Centro Cultural, uma celebração, o terceiro Seder da comunidade judia de Santos, que será feito para toda a comunidade, certo? É aberto para toda a comunidade, toda a comunidade pode participar. Aberto para toda a comunidade, terá comida judaica, terá as orações e os rezos totalmente respeitados, né? Que fazem parte da comemoração, certo?
eu queria destacar um fato interessante. Na última ceia, Jesus e os apóstolos estavam celebrando o Pesach. Estavam celebrando o Pesach. Isto é um fato coincidente que de alguma forma sela nossa ligação, certo? Sim, sim. De alguma maneira sela nossa ligação. E as comemorações da Páscoa Católica, padre? Ela é precedida de uma preparação espiritual que nós chamamos de Quaresma, que compreende 40 dias. Depois nós entramos naquilo que chamamos de Tríduo Pascal. Na Quinta-feira Santa, que foi ontem, nós celebramos a instituição da Eucaristia, que é essa celebração da última ceia de Jesus reunido com seus apóstolos. Claro. Depois, na sexta-feira, hoje de tarde ocorreu isso, nós celebramos a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, a sua morte e ressurreição na cruz. Não com missa, é o único dia do ano em que não há missa em nenhum lugar do mundo, né? E dos sacramentos que nós celebramos, somente celebramos a confissão e a unção dos enfermos. Nós celebramos a paixão de Jesus, adoramos a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo e algumas pessoas recebem a Eucaristia à medida que sejam preparadas para isso. No sábado, que nós chamamos de Sábado Santo, à noite nós temos a Vigília Pascal, cuja estrutura litúrgica dela se parece muito com essa celebração de uma semana que o senhor Ricardo nos disse, nos explicou. Claro. E no domingo, finalmente, nós temos o domingo de Páscoa, que é o dia maior, né, da celebração pascal. Mas que também essa celebração pascal, para nós cristãos católicos, irá durar 50 dias, até Pentecostes, com a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. E onde entra o ovo de Páscoa nessa comemoração? Como surge essa tradição, por exemplo? É uma tradição meramente comercial ou não? Tem algum significado? Não tem significado. O ovo pelo nascimento, pela origem? Isso é mais tarde, né? Isso é mais tarde. Claro, não é litúrgico, não é teológico, mas porque o ovo passa a ideia do quê? Do início da vida de origem. E de um renovar. Quando a gente fala de inovação, fala de renovação. Por exemplo, tudo se reporta ao ovo. Inovar, quer dizer, ir na origem da coisa. Renovar, tomar de novo a origem. Então, o ovo nos fala de uma origem, de um novo começar, vamos dizer assim. Então, nesse sentido, se pode pensar no ovo de Páscoa. Claro que hoje tomou uma outra conotação bem comercial. Sim. E hoje, sexta-feira, também, tradicionalmente, os cristãos não comem carne também, não é, padre? Sim, hoje, para nós católicos, não se deve comer carne, mas vale lembrar que, para nós católicos, toda sexta-feira do ano é dia de abstinência de carne. Toda sexta-feira? Toda sexta-feira do ano. Não só hoje. Hoje é mais lembrado, vamos dizer assim, não é? Hoje se deve fazer a abstinência de carne, mas também se deve fazer o jejum. Então, os católicos estamos fazendo o jejum, que é uma prática também judaica. Sim. É isso que eu ia perguntar. Aí na comemoração de vocês, tem essas tradições, assim, essas diferenciações? Claro, as questões alimentares durante o Pesach, todas as questões alimentares, que não pode ser comido nada que tenha levedo. Certo. Em comemoração a que os judeus, na hora de sair do Egito, não tiveram tempo de leudar a massa do pão, e então o pão ficou ázimo, o matzá. Então nós comemos matzá durante toda essa semana, não entra em nossa dieta a levadura. Enquanto aos símbolos, tem uma série de símbolos, é muito difícil poder em pouco tempo explicar todo o conteúdo, claro, da Páscoa judaica, certo? Porque tem um conteúdo muito extenso, certo? Mas o mais importante talvez é deixar uma mensagem sobre a questão da liberdade e sobre a questão da saída da escravidão para a liberdade. Sim. Nossos sábios nos ensinam que nós devemos nos sentir, cada vez que celebramos a Páscoa, nos devemos sentir como se fôssemos nós mesmos que estamos saindo do Egito. Cada um de nós fazendo o caminho da libertação, certo?
E de fato, nós temos que fazer esse caminho. Nós todos somos, em alguma medida, obrigados a libertar-nos de nosso próprio corpo, de nossa própria mediocridade, para levantar-nos em até uma situação, vamos dizer, mais espiritual. Esse caminho que todos nós temos que fazer é nosso caminho da liberdade. Talvez esse seja o significado mais profundo do Pesach, certo? Um significado mais, diria, psicológico. Não sei, esta é minha interpretação. Claro. Obviamente, nossos sábios têm tido diversas interpretações. Apenas estou dando a interpretação que eu pessoalmente mais gosto. Eu queria aproveitar a presença de vocês aqui. Hoje é a sexta-feira. Vocês já estão comemorando. Nós começamos também, os cristãos, a comemorar, né, a nossa Páscoa. Pedir, então, que deixassem uma mensagem, né, para os nossos telespectadores. Começando com o Padre Ricardo, por favor, Padre. Bem, a mensagem que eu deixo, em primeiro lugar, aos católicos, aos cristãos em geral, é para que celebremos com muita piedade e alegria esse evento, mais do que histórico, que é histórico, claro, mas teológico, espiritual, da ressurreição do Senhor, aguardando a nossa ressurreição. Mas que também passemos da nossa mediocridade, do nosso egoísmo, para uma vida maior de santidade, de acolhida aos irmãos, de piedade, de verdade, de justiça, de paz. Para todas as pessoas, vale também essa mensagem, aproveitar que tanto a religião judaica como a cristã, que insistem, né, porque há um motivo muito profundo por isso, insistem nisso da liberdade, do respeito ao próximo, do amor ao próximo, aproveitar essa grande oportunidade que nós passamos das nossas grandes festas, da nossa grande festa, que é a festa da Páscoa, celebrada judaicamente falando, celebrada cristanamente falando, aproveitar para que vivamos esse amor ao próximo que passa por situações muito concretas. Senhor Ricardo Schittmann, queria que o senhor também deixasse uma mensagem aí. Uma mensagem. É difícil falar em cima das palavras do Padre, que estão corretíssimas. Por sinal, a questão da piedade, da solidariedade, permeia todo o ideário judaico, certo? Então, esta é uma coisa que nos faz a todos crescer, certo? Então, isso nós não podemos esquecer. Existe, por sinal, uma das coisas que os judeus somos obrigados a fazer, que é o que chama-se de tzedakah, que é dar ao próximo alguma coisa em forma permanente, doar de nós ao próximo. Então, a única mensagem que eu posso deixar é a seguinte: festejemos todos juntos, festejemos em paz, festejemos em harmonia e sejamos cada vez mais irmãos. Quero agradecer aqui a presença do Padre Ricardo Barros, pároco da Igreja São Paulo Apóstolo, o senhor Ricardo Schittmann, presidente do Centro Cultural Israelita. Obrigado pela presença de vocês que se dispuseram a estar com a gente aqui nessa noite de sexta-feira. E uma boa noite. Muito obrigado. Viu? Obrigado. Você fica agora com as dicas de lazer para o fim de semana com o quadro Divirta-se com Beni Coquito Filho. Pô, galera, foi mal. Sabe como é, né? A Páscoa tá chegando, domingo aí, eu já garanti meu ovo. Então vamos fazer assim, enquanto eu como, a gente assiste as atrações do final de semana. Então, vamos BBT. A programação começa com Klaus Sirley, Bochecha para os mais chegados. O cantor Solov se apresenta amanhã no Café de la Musique a partir das 3 da tarde. As entradas para as mulheres custam R$ 50 e para os homens R$ 60. Eu nunca dei desculpa pra ninguém. É certo que você vai explorar.
Lembrei daquela sexta-feira. Ainda amanhã tem hip hop com Hungria. O rapper de Brasília se apresenta na Capital Disco em Santos a partir das 10 da noite. Ingressos variam de 15 a 50 reais. Não vou perder meu tempo com indireta na minha letra. Eu, Vera Fischer e a Sofieski, convidamos vocês para assistir a comédia Ela é o Cara. No teatro tem Vera Fischer em Ela é o Cara. A peça tenta mostrar o que uma pessoa pode fazer para atingir o sucesso. Serão 2 apresentações no Coliseu, daqui a pouquinho às 9h30 e no sábado às 9h. Ingressos variam de 70 a 90 reais. Tá tudo dominado. Já no Procópio Ferreira, em Guarujá, mais 2 opções de teatro. A primeira é a Formiga Fofoqueira, que se apresenta hoje e amanhã no mesmo horário, 5 da tarde. Não existia prisão. Já no domingo tem Guaru Comedy. Márcio Donato, Pablo Koala, Léo Ferreira e Patrick Maia se apresentam para divertir a galera. O show começa às 8 da noite. As 2 apresentações no Teatro Procópio Ferreira custam o mesmo valor, R$40. Corpo gelando na hora. Quando eu olho, é a mãe dela. E ela tinha falado, bonito, hein? E eu pensando, é isso mesmo. Bom, galera, então é isso. Eu vou ficando por aqui e atenção, divirta-se com moderação. Até porque no próximo final de semana também, graças a Deus, tem feriado prolongado. Guarde energia, viu? Eu fui. A edição de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima Páscoa e até segunda-feira. Tchau.